O governador de São Paulo afirma que recusaria um convite para concorrer à presidência, mesmo diante de um possível apelo de Jair Bolsonaro. Girando a nossa reportagem agora, Matheus Dias aqui com a gente. O que mais declarou Tarcísio de Freitas sobre a visita ao ex-presidente, que está marcada para daqui a 2 dias na Papudinha, em Brasília. Bem-vindo, Matheus. Boa noite. Tiago, boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. No caso, Tarcísio disse, então, em entrevista exclusiva à Rádio Jovem Pan de Ribeirão Preto, Rádio Jovem Pan de Sorocaba, que não seria candidato à presidência mesmo se Bolsonaro pedisse. Ele afirmou, como você disse, Tiago, que não aceitaria esse convite e disse que essa reunião com o ex-presidente, que vai acontecer nessa próxima quinta-feira, não é uma reunião com cunho político, e sim uma visita, um encontro entre amigos. Vamos ouvir. E na visita que eu vou fazer, o meu papo vai ser papo de amigo. Eu vou falar de amenidades, vou ver se ele está precisando de alguma coisa, vou falar da solidariedade que eu tenho, do carinho que eu tenho por ele e do que a gente está fazendo aqui fora para tentar ajudá-lo. Então, sem entrar muito nessa questão, todo mundo pensa assim, você vai falar da eleição. Não costumo falar de eleição, não costumo falar de política com ele. Eu procuro sempre mostrar, olha, estou aqui do teu lado, a mão está estendida, né? Você foi um cara que me abriu uma porta importante, vai ter sempre a minha consideração. E aí é uma questão de amizade, é uma questão de valores, e é isso que eu sempre defendi, e não tem nada diferente do que eu vim falando ao longo desses últimos anos. Pois é, e Tarcísio adota esse discurso dizendo que já se afastou da questão da eleição presidencial, porque, segundo ele, em outro momento da entrevista, ele assumiu, pela primeira vez, talvez até, Tiago, assumiu que o ex-presidente Bolsonaro já tinha feito um convite para ele, ou pelo menos suposto que ele poderia ser candidato à presidência. Isso aconteceu na reunião entre eles em setembro. Na época, o ex-presidente Bolsonaro ainda estava em prisão domiciliar. Tarcísio o encontrou e disse as seguintes palavras. Disse que Bolsonaro perguntou: em relação à presidência, Tarcísio, qual é a sua posição? E Tarcísio disse que respondeu que a posição dele é tentar a candidatura para a reeleição do governo paulista. Talvez a primeira vez, então, que Tarcísio assume que Bolsonaro pode ter feito esse convite, ou pelo menos essa suposição, né, Tiago? Sem dúvida. E me diga uma coisa, mais uma vez a defesa de Jair Bolsonaro pediu ao Supremo para que ele receba novas visitas, é isso? Sim, Tiago. No caso, o Bolsonaro pediu, então, para que a defesa fizesse esse apelo a Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, para que ele pudesse receber visita de pelo menos mais 6 pessoas que ele considera cruciais para debater o cunho ali das eleições que vão seguir esse ano, o planejamento das eleições. O primeiro deles, claro, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Além dele também, o cabo Gilberto, deputado federal, também é uma das pessoas nos quais Bolsonaro quer receber na prisão na Papudinha. Além disso, ele pede ainda outras 4 visitas, e são elas dos senadores Magno Malta e Wilder Moraes e o ex-secretário de Assuntos Fundiários do Brasil, Luiz Antônio Naban Garcia, além do deputado federal Hélio Lopes. Essas visitas são sugeridas por Bolsonaro e pedidas por Alexandre de Moraes, que ainda não deu a resposta, só que depois desse pedido ter sido divulgado, inclusive o cabo Gilberto, o deputado federal, publicou nas próprias redes sociais a seguinte frase: "Fico feliz em receber a informação de que o presidente Bolsonaro solicitou à Justiça a autorização que possa receber minha visita. Presidente, estarei sempre ao seu lado, essa injustiça irá acabar. Força, comandante, que Deus lhe abençoe sempre." E ainda colocou ali um trecho da Bíblia em que diz: "O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem me recairei." Vale lembrar também, Tiago, que essa semana, além da visita de Tarcísio, que já comentamos, que deve acontecer na quinta-feira, amanhã, muito provavelmente, Bolsonaro ainda vai receber a visita do ministro do Tribunal de Contas da União, Jorge de Oliveira, e também do senador Rogério Marinho, viu, Tiago? O Matheus volta em instantes para falar sobre outro presidenciável, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Até já, Matheus. Deixa eu perguntar aqui para a Dora Kramer. Não vou te questionar se Tarcísio vai ou não vai ser candidato, mas eu fico pensando o seguinte, viu, Dora? Cada vez mais ele está mais enfático e agora cita, mesmo que Jair Bolsonaro o chame, ele não vai. Agora eu fico pensando, se lá aos 45 minutos do segundo tempo ele decidir ir, o que ele vai justificar depois de todas essas negativas, Dora?
Ah, Thiago, vem cá, não tenho a menor ideia. Esse povo está brincando com a gente, né? Porque olha só, por que eu estou de cabeça baixa aqui? Que eu estou vendo uma notícia que o Kassab, que sempre falou, advogou pela reeleição do Tarcísio, está dizendo aqui, desejando boa sorte ao Flávio, mas reiterando apoio ao Tarcísio para a presidência da República. Quer dizer, não dá para entender, porque eu concordo com você. É claro, o governador está sendo enfático com relação, cada vez mais enfático com relação a isso, mas o Kassab é ali é o estrategista dele, político. Por que ele está falando isso? Sei lá. Agora, sei, a única coisa que eu sei que está certo, porque eu só vou fazer análise agora, esse negócio de Ah, travou a imagem da Dora. Deixa eu passar então para o Cristiano Vilela. De qualquer forma, Gilberto Kassab estaria enxergando algo a mais do que nós não enxergamos, porque ele está dentro da política, ao contrário da gente que só acompanha a política, não é? E conversa com os políticos, não é, Vilela? Exatamente, Thiago. E eu sinto que nesse contexto, diante da situação, da colocação da candidatura a Flávio Bolsonaro, que se a gente for lembrar, logo no começo, quando esse tema veio à tona, o próprio Flávio Bolsonaro havia dito que seria possível, tudo teria um preço político, algo nesse sentido. Então, naquele momento, eu vejo uma sinalização política de que caberia o diálogo. Nessa conjuntura, o diálogo não tendo avançado nesse período, eu vejo que há uma estratégia no sentido de jogar a bola agora para Flávio Bolsonaro para ver se de fato ele pisca novamente, se ele dá algum sinal político de diálogo ou se eventualmente ele consegue construir uma unidade em torno do seu nome. O fato é que nesses dias em que se sucederam, a grande discussão ficou em torno de Tarcísio, como é que seria a relação de Tarcísio com Bolsonaro, essa reunião de Tarcísio com Bolsonaro, de que forma daria. Eu vejo que o governador paulista agora ele está invertendo o ônus de realmente construir a candidatura. Está tirando do colo dele, se colocando como candidato a governador e jogando realmente a bola para que Flávio Bolsonaro mostre capacidade de construir ou, uma vez não construindo, sinalize com a possibilidade de um acordo. De certa maneira, não é, Vilela? Ele faz uma pressão ao senador Flávio Bolsonaro e também pressiona o entorno, pressiona os partidos a se posicionarem, a tomarem uma decisão, não é? Mesmo que tenhamos 2, 3 meses ainda para a decisão final do governador, que seria de se desincompatibilizar ou não, não é? Exatamente, até porque quando a gente trata de uma aliança ampla no âmbito regional, no âmbito nacional, envolvendo diversos partidos, é importante se olhar para os contextos regionais, para a construção de palanques, para a acomodação de partidos. E aí, nesse sentido, se a candidatura de Flávio Bolsonaro for para valer, precisa, desde logo, ser direcionado uma coordenação, ser construído partidos que vão se alinhar, buscar ajustar palanque, construir uma estrutura realmente de campanha. O fato é que, nesses dias, Flávio Bolsonaro apenas colocou o nome, fez ali 1 ou 2 agendas públicas, mas efetivamente não deu nenhum passo no sentido de construir essa feição, essa agenda, essa organização de uma candidatura majoritária. Então, diante disso, eu vejo que Tarcísio de Freitas devolve a bola para Flávio Bolsonaro e aí sim, caso o senador não consiga construir isso ou de fato não queira, talvez surja aquele cenário que desde o princípio Tarcísio, apesar de negar, vem querendo bastante, que é o de ser alçado pelo segmento de oposição à candidatura presidencial. Dora voltou, Dora, eu estava falando com o Vilela que talvez Gilberto Kassab esteja enxergando algo a mais, que nós não estejamos enxergando ainda, não é, Dora? Olha, ou está enxergando ou está querendo confundir a gente, porque de repente o pessoal faz a gente bobo, né? Porque cada hora é uma coisa. Aí eu estava dizendo, quando travou, que a única coisa que é certo, que eu acho que dá para acreditar, porque eu falei, análise de 15 em 15 minutos, tá? Mais do que isso é arriscado. É que eu acredito, essa história do Tarcísio dizer que vai ser uma conversa de amigo. Lembra que na semana passada, quando teve aquela conversa que foi desmarcada, ele também disse, vou visitar um amigo. Aí veio o Flávio e atropelou. Diz que não, vai ser uma conversa política, ele vai receber uma orientação. Aí o governador, claro, não gostou e aí desmarcou
a conversa. Então, agora ele está de novo pontuando. Gente, eu vou conversar com um amigo, que quer dizer o seguinte, eu não estou ali para depois ser cobrado para receber ordem de quem quer que seja. Não é esse o andar da carruagem. Ele tem ainda 2 meses inteirinhos, 2 meses e pouquinhos para fazer essa decisão. Então, é o seguinte, o que eu acho que dá para acreditar é que Tarcísio vai lá na intenção de não falar de política. Agora, se ele vai conseguir evitar esse assunto, aí são outros 500.